Com o Adobe Production Studio Premium, você tem o poder dos aplicativos já mundialmente famosos de pós-produção da Adobe. Com ele você cria projetos de uma forma dinâmica do início ao fim. Esta suíte de programas possui os seguintes softwares: After Effects para a criação de efeitos visuais, Premiere Pro para edição de vídeos e filmes em tempo real, Photoshop para edição gráfica e de fotos, Adobe Audition para gravação, edição, mixagem e masterização de áudio, Encore DVD para autoração profissional de DVDs, o Adobe Bridge para gerenciamento, organização e processamento dos arquivos inerentes ao projeto, Dynamic Link para interação total entre estes vários programas, e o Adobe Illustrator X Tool para criações gráficas e vetoriais com poderosas capacidades. Complementando tudo isso, existe uma vasta quantidade de gráficos, fotos, imagens e designs totalmente livres de direitos autorais para que você os possa utilizar em seu trabalho de pós-produção. O Adobe Production Studio coloca você na linha de frente da tecnologia de pós-produção usada nos filmes, vídeos e áudio de hoje em dia, oferecendo uma fluência de trabalho altamente eficiente. O segredo dessa fluência de trabalho é o Adobe Dynamic Link, que nos permite criar links vivos entre as composições de efeitos de pós-produção na timeline do Premiere Pro ou de projetos no Encore DVD. Com o Adobe Dynamic Link, podemos trazer nossas composições de pós-produção para o Premiere Pro ou para o Encore em tempo real, sem nenhum processo intermediário. E se quisermos efetuar qualquer alteração na composição da pós-produção, os resultados serão atualizados instantaneamente. Mas o Dynamic Link é somente uma das ferramentas de integração do Adobe Production Studio. Os aplicativos agora trabalham juntos de diversas formas como nunca fizeram antes. Por exemplo, podemos importar camadas do Photoshop e arquivos do Illustrator para o After Effects em camadas prontas para serem animadas. Podemos abrir composições do After Effects diretamente no Premiere Pro, e o Illustrator CS2 permite abrir arquivos Photoshop completos com recurso Layer Combs, e também acesso direto aos filtros e efeitos do Photoshop. A funcionalidade do botão Edit Original foi altamente melhorada e amplamente expandida, assim como o clipboard e a compatibilidade drag and drop, arrastar e soltar, entre os aplicativos. O Adobe Production Studio também oferece amplo suporte aos estilos de camada do Photoshop. Podemos usar os estilos de camada, os chamados Layer Styles, como Glow, Overlay e Drop Shot, de forma a aplicar ajustes pré-definidos nas composições do After Effects e nos menus do Encore DVD. E agora podemos compartilhar muitos efeitos entre o After Effects e o Adobe Premiere Pro. Além disso, muitos efeitos podem ser usados em ambos aplicativos. Alguns outros efeitos compartilhados vêm com o Adobe Production Studio, incluindo escurecimento, efeitos respectivos, distorções, efeitos de cor e muito mais. O Adobe Audition teve um grande número de melhoramentos para trabalhar com trilhas sonoras de vídeos. Somando-se aos arquivos AVI, podemos agora importar arquivos QuickTime e MPEG e reproduzi-los quando trabalhamos em suas trilhas sonoras. O Audition pode também mostrar marcadores referentes aos arquivos de vídeo. Esses marcadores nos auxiliam a sincronizar o som e a imagem mais facilmente. Depois da edição de áudio pronta, exportamos o vídeo com a sua nova trilha sonora em AVI, MPEG, DV ou no formato Windows Media. Levar um videoclipe Premiere Pro ou uma composição do After Effects para uma sessão de edição de áudio é muito fácil também. Selecionamos o comando Edit em Adobe Audition para uma completa edição de áudio. Antes, alternar entre os aplicativos durante a produção de um projeto era navegar por entre uma profusão de janelas e comandos confusos e não intuitivos, sem mencionar a quantidade de janelas abertas na tela. Mas o ambiente de design unificado do Adobe Production Studio nos permite utilizar o que foi aprendido em um aplicativo em todos os outros. Comandos, ferramentas, botões, atalhos de teclados e elementos comuns como timelines e painéis. Tudo no sentido de otimizar o trabalho, para que possamos nos deslocar de uma área para outra. Somando-se a um ambiente de design unificado, entre os componentes do Adobe Production Edition, as interfaces dos aplicativos ficaram muito práticas. Para trabalhar com vídeo, animações gráficas, áudio e trabalhos em DVD, janelas e botões foram substituídos por novos painéis de documentos e grupos, facilitando assim a personalização e organização automática da área de trabalho. O
painel de documentos estende-se juntamente com a borda para que não haja desperdício de espaço na tela nem sobreposição de janelas. Rearranjar o layout dos painéis de documentos é muito fácil, apenas arrastamos o painel e quando aparecer em destaque a área em que desejamos colocar o painel, soltamos o botão do mouse. Movemos a borda se quisermos alterar o tamanho relativo do painel e continuamos a trabalhar. Os painéis podem ser agrupados arrastando-se um painel em direção ao outro e, se preferirmos, podemos ainda mover um ou mais painéis para fora da janela principal do aplicativo, de forma que apareça como uma janela flutuante, similar a uma paleta. Isso é muito útil quando usamos um segundo monitor. No Production Studio, é sempre fácil salvar layouts de workspaces como presets para uso futuro. Uma quantidade de áreas de trabalho padronizadas já vem pré-definida para uma variedade de tarefas específicas. Podemos redefinir essas workspaces e adicionar novas tarefas nelas para que melhor se adequem ao nosso modo de trabalhar. O Adobe Production Studio foi criado para o mundo do vídeo de alta definição. Podemos trabalhar com alta definição em qualquer resolução e frame rate, adicionar efeitos para uso futuro no After Effects ou acrescentar alta fidelidade aos sons dos vídeos usando as ferramentas do Adobe Audition. O Adobe Production Studio suporta os formatos HD, HDTV, ST e DV. O Premiere Pro oferece suporte nativo para a placa encoder em tempo real China HS da Aja Video, que permite captura de resolução total, alta definição, resolução padrão, SDI, VTRs e outros dispositivos. Com o Adobe Bridge, temos acesso fácil e eficiente à nossa biblioteca de criação. Ele possibilita que coloquemos arquivos de áudio e de vídeo, menus de DVD, arquivos do Photoshop, do Illustrator e qualquer tipo de arquivo, incluindo todos os nossos projetos ao alcance de um simples clique. Clicamos e arrastamos os arquivos que desejamos diretamente do Adobe Bridge para o projeto. Para ter mais espaço na tela disponível, podemos alterar o Adobe Bridge para o modo compacto, reduzindo-o a uma paleta flutuante de fácil acesso a qualquer momento. Muitas visualizações, incluindo miniaturas, linhas de filmes, os film strips e detalhada também, estão presentes. Podemos redimensionar a visualização com controle gradual simples. Usando um sistema de procura padrão metadata, podemos até mesmo fazer pesquisas complexas baseadas em critérios muito específicos, como por exemplo, procurar todos os arquivos de áudio de um artista específico ou todos os arquivos de vídeo green screen em que aparece, por exemplo, bailarinos. Podemos adicionar dados, metadatas, nos arquivos e ver essas informações no Adobe Bridge sem precisar abrir o arquivo. E os dados podem ter desde informações de captura de imagem digital a direitos autorais e palavras-chave. O Adobe Production Studio também fornece suporte para adicionar e editar os dados, garantindo integração fácil com o nosso sistema de organização e gerenciamento de arquivos, facilmente adicionando metadatas em qualquer arquivo, inclusive em vários ao mesmo tempo. Para os grupos de dados que usamos repetidamente, criamos e salvamos grupos de dados para possibilitar assim um acesso mais rápido. Para nos ajudar no uso do Adobe Production Studio, a Adobe fornece suporte para os padrões e formatos mais relevantes da atualidade, incluindo Macromedia Flash, MP3, Camera Raw, AAF, Windows Media, QuickTime, Real e muito mais. O Production Studio também suporta uma ampla gama de placas de captura e outros hardwares que possam se ajustar às nossas necessidades e orçamento. O suporte se estende desde computadores locais e FireWire até estações de trabalho mais complexas para ST e HDs descomprimidos. As ferramentas do Adobe Production Studio nos permitem tirar vantagem das cores 16 bits e faixas altamente dinâmicas de 32 bits, ou cores HDR ou processamento AOV, para atingir a mais alta fidelidade de cor possível trabalhando em qualquer formato. Salvamos o arquivo HDR com oscilações em 32 bits no Photoshop e After Effects. Trabalhamos com arquivos de cor de 16 bits do Photoshop, composições do After Effects e nas timelines do Adobe Premiere Pro e empregamos cores YUV de 10 bits para imagens de alta definição e de definição padrão no Adobe Premiere Pro.
Os aplicativos After Effects, Premiere Pro e Photoshop também oferecem ferramentas impressionantes de correção de cores, tais como Color Matching, que é ajuste de cores, e correções de cor primárias e secundárias. Ajustamos a tonalidade de cores e outros elementos da camada na composição do After Effects, usando ferramentas similares às do Photoshop, assim como o Color Finesse, detalhes de cor, para finalizar a correção de cores de nossas composições. Quando trabalhamos com áudio de 32 bits através do Adobe Production Studio, nunca teremos que nos preocupar em perder qualidade ao mudarmos de um aplicativo para outro. Compomos, mixamos e editamos áudio Surround 5.1 para as nossas produções de vídeo. Criamos arquivos AC3, Dolby Digital Stereo ou Surround para uso em DVDs. No Adobe Audition, compomos ou realçamos trilhas sonoras com edição multitrack. Aplicamos loop e usamos ferramentas poderosas de restauração e de limpeza, editando precisamente a nível de sample. O Adobe Audition traz consigo mais de 50 ferramentas e efeitos com os quais podemos fazer composições criativas e edições precisas com recursos scrubbing, tipo fita magnética, e temos suporte para mixagem com um número ilimitado de trilhas, módulos visuais de edição e muito mais. O Adobe Production Studio nos ajuda a fomentar nossa criatividade com uma quantidade considerável de exemplos de imagens, gráficos, menus, loops de áudio e músicas que nos dão um excelente suporte a qualquer projeto de pós-produção. Usamos essa biblioteca, que é livre de direitos autorais, como fundo de uma animação, um fundo de um menu de DVD ou como base de uma composição de áudio. Caso possua o Adobe Production Studio, você pode agora tirar vantagem da interface de captura do Premiere Pro para capturar clipes diretamente no Adobe After Effects. Não há necessidade de sair do aplicativo para capturar vídeos, o que economiza um tempo valioso e lhe permite continuar a criar sua composição. Caso esteja criando para filmes, TV padrão ou de alta definição, DVD ou internet, o Adobe Premiere Pro é a solução ideal para sua pós-produção.